Fala, gente, tudo certo? Bearish Market aqui para vocês com mais um vídeo aí para o canal, né? Porque o investidor inteligente faz dinheiro mesmo com o mercado caindo, tá? E hoje, finalmente, no nosso módulo de Swing Trade, a nossa aula falando então sobre fundos imobiliários, né? Que é um tema que muita gente já pediu. Ele entra no módulo de Swing Trade porque, como a gente vai ver nessa aula, tu negocia ele como se fosse uma ação de um dia para o outro, logo se caracterizando uma operação de Swing Trade, assim como ações, né? Então nessa aula aqui eu vou falar tudo sobre o básico dos fundos e já como vocês podem avaliar se um fundo é bom ou ruim para vocês estarem fazendo a compra e adicionando na carteira de vocês, junto com ações, com ETFs, com outros ativos aí que a gente já falou e ainda vai falar nessa série, tá? Então assim, gente, para tu chegar até aqui e não ficar boiando nessa aula, o que tu precisa já ter feito, tá? Cadastro na tua corretora, saber como comprar ações, tá? Porque é a mesma coisa. Resumidamente, assistir às aulas anteriores, tá? Com isso, tu vai estar apto a poder negociar fundos imobiliários aí com a tua plataforma, com o teu home broker, etc, tá? Começando então pelo começo, obviamente, né, gente? O que são os famigerados fundos imobiliários de investimento, né? Os FIIs. Então, fundos então que aplicam o valor recebido em imóveis, tá? E quando a gente fala imóveis, gente, é a construção, na manutenção, mas não no sentido de consertar alguma coisa, mas no sentido de manter ela funcionando e gerando renda. Vendendo aqui, se isso aqui não interessa mais, comprando lá, reformando, trocando o conceito de uma laje comercial que agora passou a ser um aluguel para escritório, etc, etc, fazendo o empreendimento continuar a gerar lucro, tá? Ou também até a parte contratual que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, dentro das principais construções de fundos imobiliários, a gente tem prédios de escritório, shoppings, galpões logísticos, lojas comerciais e na parte dos contratos, outros fundos. Tem fundos imobiliários que utilizam o que foi gerado de lucro na sua receita para investir em outros fundos que eles acreditam que sejam bons. Isso também acontece, tá, gente? Então, basicamente, um grande fundo imobiliário, ele é gerido então por um gestor, ele vai receber toda a verba das pessoas que estão comprando cotas, já vamos ver o que são as cotas logo logo, e com essa verba ele vai construir um empreendimento para alugar, ele vai pegar um empreendimento que já existe e renovar para algum outro propósito, ele vai pegar um valor de uma venda de um grande empreendimento e separar isso para investir em alguma outra renda que seja interessante. Então esse é o papel do gestor desse fundo. Então o fundo ele é um aglomerado de verba gerido por alguém, por um gestor, tá? Que toma então as medidas dentro do mercado imobiliário, tá? Gente, o código desses fundos é formado por 4 letras e o número 11 no final, tá? Tá aí 2 exemplos para vocês de fundos bem negociados na bolsa, tá? Tipos de fundo, então, gente. Existem 3 grandes famílias, tá? O famoso fundo de tijolo, tá? Que são, então, fundos que investem em ativos reais, logo arrecadam aluguel. Tá, então o que é um ativo real? É efetivamente um prédio. É um escritório, é um prédio industrial, é um galpão logístico, é um hotel, são shoppings, são hospitais, são agências bancárias, etc. Então o fundo vai juntar o seu dinheiro e vai construir um prédio para alugar para o escritório, vai construir um galpão logístico para alugar para uma grande distribuidora, etc, etc. Então é chamado de fundo de tijolo. Tem os fundos de papel, que pegam o seu montante e compram títulos ligados ao mercado imobiliário. Então eles não constroem nada, eles fazem compra e venda de títulos, então letras de crédito, letras de hipoteca, certificados de recebíveis imobiliários e outros fundos de investimento, como eu já comentei, tá? Também existem os fundos híbridos, que investem tanto na construção de ativos reais, quanto em papéis com lucro gerado pela renda desses ativos. Gente, então eu comentei antes aí sobre as cotas, tá? O que são as cotas? Cota é efetivamente o que tu compra e vende na bolsa, tá? Então quando tu vai lá e tu compra um HGLG11, tu tá comprando uma cota de HGLG11, tá? Então tu lucra com a valorização dessa cota, assim como é ações, gente. Então, quanto mais gente estiver comprando esse fundo, porque ele está com empreendimentos que estão cada vez mais se valorizando, que estão com a lotação completa, que estão sendo bem geridos, que continuam dando retorno, quanto mais atrativo é o fundo, mais gente vai comprar cotas,
mais dinheiro ele vai receber, mais vai subir o valor. A gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? Oferta e demanda, quanto mais gente quiser comprar e pagar mais caro que o anterior, mais vai subir o valor, tá? Então, também existe a distribuição dos lucros proporcionais a quantas cotas você tem. Tá? Então, os fundos eles são obrigados a distribuir os dividendos, famosos dividendos, né, para os seus proprietários e tu vai receber proporcional a quantas cotas tu tem. Então, se tu tem uma cota, tu vai receber de todo aquele montante lá, ele é dividido por X cotas, tá? E quem tem 100 cotas recebe proporcional a 100, quem tem uma recebe proporcional a uma, e etc. Quando um fundo resolve se desfazer de um dos seus imóveis para gerar caixa para fazer outra coisa, ou simplesmente porque ele não vale mais a pena, acontece uma coisa chamada de amortização, tá? Essa amortização pode ser parcial ou total. Quando o fundo ele quer deixar de existir, o que pode acontecer é a devolução então total ou parcial do valor da cota ao investidor. Então, por exemplo, um fundo lá tem 6 empreendimentos, ele vai querer vender um deles porque não está bacana ou porque ele se valorizou muito e ele pode pegar esse valor, vender e alocar em outros 2 empreendimentos aí. Então ele pega, vende esse empreendimento e se ele não vai usar esse valor logo, ele tem que fazer uma amortização, ele tem que devolver o percentual para os cotistas, tá? Então, isso ocorre sempre no fechamento do fundo ou caso mesmo venda algum imóvel sem intenção de investir em outro logo. Então, se ele está ainda analisando o que ele vai fazer com a verba, ele é obrigado a amortizar e devolver então parte da cota. Por exemplo, lá uma cota está de R$100, tá? Para tu comprar o fundo hoje. E ele tem 5 ativos equilibrados. Se ele vender um, ele vai ter que basicamente devolver R$20 para os seus cotistas, então por cota. Porque 1/5 do que ele tinha virou caixa. Tá? Então ele precisa retornar isso para os seus cotistas. Então essa é uma garantia que se tem, que se o fundo quiser começar a vender os seus ativos e até deixar de existir, ele precisa devolver isso para o seu cotista, tá? Outro ponto que vocês vão ver muito em comparativos de fundos imobiliários, gente, é o famoso IFIX, tá? O que é o IFIX? É um índice criado para acompanhar o rendimento dos fundos imobiliários, tá? Ele é composto por cotas dos principais fundos do mercado, criando assim uma média para fator comparativo. Então sempre quando a gente fala, tal índice, tal fundo performou melhor do que o IFIX, é porque ele foi melhor do que a média dos melhores fundos do momento, tá? Essa carteira do IFIX é revisada a cada 4 meses e os fundos têm que ser negociados em no mínimo 60% dos pregões desses últimos 4 meses para só poderem entrar no IFIX, tá? Ou seja, fundos poucos negociados nem estão no IFIX. Basicamente, o IFIX também é um bom lugar para tu olhar se tu quer saber se um fundo é bem negociado para tu poder comprar ou vender, né? Então, tendo uma boa liquidez aí, tu pode olhar se ele estiver no IFIX, ele vai ter uma boa liquidez. Gente, assim, para começar a resumir um pouquinho o assunto e a gente não se estender demais, tá? Principais vantagens dos fundos imobiliários. Pouco valor para começar, tá? Com menos de R$100 tu já consegue comprar cotas de fundos imobiliários interessantes. Sendo que tu pode comprar de uma em uma cota, tá? Já é de uma em uma, não precisa nem acessar o mercado fracionário para isso. Tu recebe dividendos, tá? Por lei, os fundos são obrigados a fazer essa distribuição de dividendos semestralmente, mas a grande maioria, para não dizer todos, paga mensalmente. Todo mês vai cair aquele dinheirinho na tua conta proporcional ao número de cotas que tu tem, tá? Tu não paga imposto de renda sobre esses dividendos, então o valor líquido já que cai para ti. Então se diz lá que ele paga tanto de dividendos por cota por mês, é isso aí que é para ti, já é valor final, não tem desconto nenhum. O IR ele só incide na venda da cota se ela valorizou. Tá? Então, por exemplo, tu comprou a R$100 e tu vai vender tua cota a 120, em cima desses R$20 que valorizou, tu paga então o percentual de imposto de renda. Então realmente tu paga um valor bem reduzido de imposto em cima para poder estar comprando e vendendo esses fundos aí, tá? Ele tem então, como eu comentei, boa liquidez na grande maioria, tá, gente? Principais desvantagens, tá? Para não dizer que tudo é um mar de rosas, existe uma taxa de administração para o fundo, tá? Como eu comentei lá atrás no começo do vídeo, tem um gestor que faz o papel
de captar os fundos, o dinheiro, e aplicar construindo um novo imóvel, etc., o que eu já comentei antes. Então isso gera trabalho de um gestor e de sua equipe. Essa equipe precisa de uma remuneração que eles têm que ter, né? É o salário deles para continuar tendo uma boa gestão do fundo. Então é sempre válido olhar quanto que é a taxa de administração do fundo que tu está querendo aplicar. Então essas taxas elas variam de 0,1% até 3,5% na sua grande maioria. Então vejam que tem um delta bem grande aí, tá, gente? Então dependendo do tipo de fundo, pode ser que a taxa seja mais alta ou mais baixa. Então isso é um fator para tu colocar na balança na hora de escolher o teu fundo imobiliário para investir, tá? Alguns também cobram uma tal de taxa de performance. Isso tu sempre tem que olhar lá no relatório do fundo antes de comprar ele. O que é a taxa de performance? É basicamente uma taxa firmada em contrato que, se o fundo performar melhor do que X%, vai ser cobrada uma taxa adicional de administração em cima do que exceder esse percentual. Basicamente é o gestor dizendo que se eu fizer um trabalho excepcional, vocês vão me pagar um pouco mais por isso porque eu fui um baita cara, tá? Basicamente isso que quer dizer. Então, alguns infelizmente não têm muita liquidez, então olhem o IFIX para ter essas informações. E o principal ponto aqui, gente, é que tu não é sócio dos empreendimentos, tá? Não é que em uma ação que inclusive às vezes tu ganha direito a voto, tu só possui cotas proporcionais. Então tu não tem direito a escolher nada do que vai ser feito naquele empreendimento. Ah, se vai ser votado a hora que ele abre, a hora que ele fecha, para quem que ele vai ser alugado, se é melhor alugar um andar ou dois ou nenhum, se é melhor vender esse ativo ou comprar outro, tu não participa de forma alguma das decisões. Isso é papel do gestor do fundo. Tu simplesmente tem a proporcional das cotas que tu comprou, tá? Pra gente dar uma olhadinha aqui agora na prática, tá, gente? Vocês estão vendo aí no gráfico diário, tá? O XPLG11, que é um fundo imobiliário que investe em galpões logísticos. Como o próprio nome já sugere, ele é da XP, tá? Sim, a XP tem vários fundos imobiliários, tá? Então vocês podem ver que o comportamento é extremamente semelhante ao de uma ação. Tá? A gente tem topos, a gente tem fundos, a gente tem as médias móveis aí no gráfico. Então ele é comprado e vendido e o seu valor flutua conforme o duelo aí, o rally entre compradores e vendedores, tá? Do mesmo jeito que uma ação funciona, com suportes e resistências, toda a análise técnica feita lá é aplicável para o valor das cotas na hora de tu comprar e vender. Por isso é sempre válido tu fazer tua análise técnica, assim como se fosse uma ação, tá, gente? Por isso que ele entra no módulo de swing trade. Tu vai avaliar com base na análise técnica se tu tem um bom ponto de entrada e tu vai avaliar o papel ali, o relatório do gestor, se é um bom fundo, se vale a pena tu investir nele, assim como tu olharia o relatório financeiro de uma empresa, tá? Então, para tu poder comprar finalmente o teu fundo imobiliário, tu pode comprar de um em um, como eu comentei, não precisa usar o mercado fracionário, não tem Fzinho no final. Busca informação dele como se fosse uma ação, então vai lá no relatório do gestor, a gente já vai olhar como. E é basicamente a principal ferramenta aí para tu fazer isso. Funds Explorer é um sitezinho aqui que tu digita ali fundsexplorer.com.br, tu digita na lupinha, tá? E aqui tu escreve então o código do fundo que tu quer pesquisar. Por exemplo, ali o nosso XPLG11. Então aqui no site a gente clica aqui no XPLG11 e ele vai trazer aqui para nós diversas informações extremamente relevantes do XPLG11, tá? O valor da cota atual, propaganda, né, claro, liquidez diária. Então, olhem o quanto que ele é negociado na média de todos os dias. 55.400 negociações em média por dia na bolsa, gente, tá? Então, se tu quiser se livrar desse fundo, tu consegue. É muita gente negociando ele, tá? Aqui é o último rendimento, então, por cota, tá? Aqui é o famoso dividend yield, é o proporcional de quanto ele paga em cima do que ele vale, tá? Isso aqui, gente, são todos termos, tá? Que a gente precisa de um vídeo específico para falar de cada termo, tá? Senão esse vídeo vai ficar longe demais. Então aqui o patrimônio líquido do fundo, quanto que ele realmente vale, se basicamente todos os seus ativos e fundos e papéis, quanta receita o fundo tem. Valor, então, patrimonial por cota e a rentabilidade dele ao mês, tá? O quanto que ele está crescendo. Todos esses fatores aqui são extremamente relevantes para a tua escolha. E assim, gente, deixem aí nos comentários o que vocês mais querem saber. Acho que o Dividend Yield é o mais famoso aí, que talvez muita gente tenha dúvida.
Mas aqui, como é mais o básico, eu não posso me estender demais, senão esse vídeo aqui vai ter 2 horas, tá? Cada um desses itens aqui a gente tem que ter um vídeo específico, tá? Então deixa nos comentários qual que vocês querem ver mais. Aí se vocês vierem descendo aqui, ó, tem descrição dele, ó, é um fundo de galpões logísticos, tá? Então descendo aqui embaixo, ó, vocês veem a cotação dele, ó, tem um gráficozinho resumido de como é que ele se comportou nos últimos tempos. Tem aqui, ó, gente, número de cotas emitidas. Tá, ó, taxa de performance aqui, gente, que eu comentei com vocês, ó. Taxa de administração, ó, 0,95. Aqui, nesse caso aqui, tem até um videozinho falando sobre o geral do XPLG11. Aqui, então, ó, tem os proventos, ó, que foram pagos, ó. O último mês, os últimos 3 meses, os últimos 6 meses, o total que foi pago. Desde o IPO, que é quando ele foi liberado na bolsa. Ó, aqui tem uma barrinha dos dividendos, ó, mês a mês tu consegue verificar, ó. Vocês podem ver que mesmo durante os meses aqui março, fevereiro, mesmo durante os meses da pandemia, ele continuou pagando dividendos, ó. Teve muito fundo que parou de pagar. Então isso é outro ponto relevante para vocês olharem. O crescente aqui do dividend yield, ó. Simulação aqui ele já te traz, ó, quanto que o teu dinheiro renderia na poupança e o quanto que ele renderia aplicado em cotas desse fundo. Então, na poupança, 50 mil em um ano viraria 51.600. Em cotas desse fundo, 69 mil. Então, isso só na valorização da cota, tá? Aqui, ó, se tu clicar, ó, clique para ver o mapa, ó, com a localização dos ativos, tá, gente? Então, ele tem 3 ativos em 6 estados. Isso aqui é bem bacana. Tu quer focar num fundo multi-estados, principalmente na questão logística. Daqui a pouco tu tem um embargo na logística em Pernambuco, por exemplo. Cara, mas ele tem ativos em outros 5 estados. Então um só não vai impactar tanto. Diferente de por exemplo, um fundo de tijolo que tem todos os seus imóveis no mesmo estado. Se der BO nesse estado, dá BO no fundo como um todo. Então outro ponto para vocês avaliarem. Aqui também muito importante, tá? A vacância do fundo, tanto ocupação física quanto financeira, tá? Ou seja, gente, isso aqui, ó, vocês estão vendo que tem um gapzinho aqui? Isso aqui quer dizer que tem alguma parte de escritórios aí que não está alugadas. Vacância é o quanto que está lá disponível sem estar alugado. Então, tanto fisicamente das lojas, dos galpões, etc., quanto financeiramente falando do dinheiro disponível no fundo, tá? E aqui tem então o mais interessante, ó, que são os relatórios do gestor do fundo. Ó, tu pode clicar aqui e vir aqui ver só o relatório numérico, por exemplo, ou vir aqui no relatório mais completo, que é hoje em dia os relatórios dos fundos, gente, eles vêm bem completinhos com toda a história, o histórico do que é feito, ó, 10 páginas aqui falando, ó, trazendo imagens, tá? Então isso aqui, gente, para avaliar fundo, primeira coisa, cara, é como se tu estivesse comprando uma ação. Avalia tudo isso daqui, ó. Ó, participação em cada estado, imprime tudo, pega uma destaca-texto, como nas antigas, e lê tudo, tá? Dos relatórios mais novos para os mais antigos, para tu ter uma ideia de como que o fundo performa, tá? Olha aqui, ó, para quem que tá alugado o CD, isso aqui é bem importante, tá, gente, ó. Daqui a pouco, ó, ele tem um CD aqui inteiro alugado para o Via Varejo. Então vamos supor daqui a pouco que tu tem ações da Via Varejo. Então, se Via Varejo começar a ir muito mal e daqui a pouco ameaçar sair fora desse galpão, vai ficar uma vacância. Ou seja, tem aluguel que não está entrando por causa desse galpão aqui não alugado. E não é tão fácil assim realugar um galpão desse tamanho. Então, outra coisa que vocês têm que ver é no caso desse relatório aqui, nessa tabelinha aqui, ó. Vencimento do contrato. Vejam, ó, que tem aqui um 2022, outro aqui, um 2023, mas ó, 2027, 2024, 2029. Então, quando esse contrato for vencer, quer dizer que se ele não for renovado, vai ficar disponível o imóvel. Então, todos esses pontos aqui é muito importante vocês avaliarem. Também é bacana ver os tipos de contrato atípicos. Porque os atípicos normalmente têm taxas melhores para quem é dono do fundo, tá? O típico é a taxa padrão. Então, quanto mais atípico tiver aqui, melhor. Quer dizer que o fundo está arrecadando mais com esse imóvel. Tá? Então, tudo está aqui no relatório que vocês podem encontrar, tudo disponível nesse Funds Explorer, tá? Vale lembrar então, gente, para resumir esse vídeo, tá?
que os dividendos eles não são garantidos, tá? O fundo ele precisa ser lucrativo. Como foi o caso de fundos de shoppings no meio da pandemia, muitos optaram por não distribuir os dividendos. Para quê? Para isentar os lojistas de aluguel. Porque o que os lojistas iam fazer sem poder abrir o shopping por causa da pandemia? Se tu pegar e tu sufocar o teu lojista, ele vai fechar a loja. E daí, se todos os lojistas do shopping fecharem, quando o shopping reabrir, quem que vai estar lá? Ninguém. Então foi uma opção do fundo parar de distribuir dividendos para isentar as lojas de aluguel. Os cotistas não tiveram opinião nisso, foi o fundo que escolheu para manter o seu lojista, tá? Má gestão do fundo pode sim acabar com os dividendos e reduzir o valor das cotas, tá? Então um fundo que fica constantemente performando mal, o pessoal que tem cota vai vendendo, assim como uma ação, o preço despenca e é claro que se ela não tem lucro, não tem dividendo para distribuir, tá? Então opte por fundos, gente, que atuam em múltiplos estados. Problemas específicos de cada estado não afetarão o fundo como um todo. Então esse é o resumo dessa história toda de fundos imobiliários para vocês, tá? Aqui foi falado o básico que vocês precisam para poder pegar o relatório de um fundo e analisar se ele vale a pena ser comprado ou não, tá? Nas próximas aulas, então, gente, a gente vai ver sobre os ETFs, sobre os mercados de touros e ursos, como o mercado sobe e desce, e montagem básica de uma carteira de ações, finalmente, tá? Então, dúvidas que possam ter ficado sobre esse tema, pode deixar embaixo nos comentários. Frasezinha do dia para vocês, gente. Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam, tá? Então, não desistam do sonho de vocês se é ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Se atualizem, consumam conteúdo e vão atrás do que vocês querem, tá? O importante é continuar de cabeça erguida. Cada tombo te deixa mais forte para levantar e seguir em frente, tá, gente? Então, dúvidas que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários, se inscreve no canal se não está inscrito, deixa o teu gostei, segue lá nas redes sociais, tudo isso é de graça e ajuda a gente pra caramba a crescer com o canal, tá? Brigadão e até a próxima. Valeu, galera, um abraço!